Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso CIS Talks. Aqui no podcast do CIST, o Clube Internacional de Seguros e Transportes, eu sigo recebendo os especialistas e as especialistas que falam sobre os assuntos que fazem parte desse grande ecossistema tão importante para a nossa economia nacional. O CIS Talks, especialmente nessa segunda temporada, é um oferecimento da Porto Seguro, a qual eu agradeço pela parceria de sempre. E hoje a gente recebe um entrevistado especialíssimo. Vou contar para vocês, antes de dizer o nome, tudo o que ele faz e fez, e eu tenho certeza que você vai conhecê-lo, provavelmente desse mercado tão incrível como eu disse. Vamos lá, ele tem mais de 2 décadas de experiência no nosso setor de seguros, uma trajetória sólida, inspiradora e conectando um tema que faz muito parte do nosso dia a dia, que é o gerenciamento de riscos com inovação, com um olhar técnico, mas também com um olhar comercial, tendo passado por grandes seguradoras, que ele vai contar aqui pra gente muito dessa história. Ele tem muita vivência, seguros patrimoniais, riscos corporativos, que é algo que é uma preocupação para todos nós, faz parte aqui das nossas conversas, e atualmente ele ocupa uma posição de destaque como diretor de operações na Gap. Comigo aqui nos nossos estúdios, Edson Antão. Edson, muito obrigado pela sua presença, meu caro. Eu quem agradeço aqui, muito obrigado, né, pelo convite. Me sinto honrado, né, por participar de um programa, né, que tem a cara do nosso mercado, né? Então, eu, assim que recebi o convite, eu aceitei com todo carinho e estamos aqui para bater um bate-papo agradável. Confesso que não é tão fácil falar de mim, prefiro falar de projetos, prefiro falar de gerenciamento de risco e de seguros, mas vamos ter um bate-papo aqui bem agradável. Muito obrigado. Obrigado em nome do CIST, em nome da Porto. Bom, mas na verdade vamos fazer um blend entre a história que trouxe o Edson até aqui, afinal, 20 anos não são 20 dias. Exatamente. E tudo aquilo que hoje você tem desenvolvido, novidades, tecnologias, projetos, futuro. Então vamos lá. Obviamente não tem como começar diferente. 2 décadas, 20 anos de mercado. Isso. Como é que você chegou? Como é que você começou no mercado de seguros aqui no Brasil? Legal. É uma pergunta que parece aqueles programas de televisão de final de ano que você precisa fazer toda uma retrospectiva. Exatamente, né? Então, eu sou oriundo, né, das Forças Armadas, então comecei, né, no Exército, foi oficial, né, da reserva, e isso foi me levando para esse olhar mais de logística e de transporte, né? Certo. Porque o Exército, ele depende muito da sua logística. E aí, ao final ali, né, de um período dentro do Exército, eu recebi um convite de um coronel, que era dono, né, de uma gerenciadora de risco da GV, acho que os nossos colegas conhecem bem, e eu fui para a GV, e eu fiquei anos ali trabalhando, né, como gerente de conta, atendendo clientes. Então, esse meu olhar técnico comercial foi desenvolvido ali na GV. Eu costumo falar que foram anos de forja, né, onde você aprende na prática, aprende a técnica, e foram os meus primeiros contatos com o cliente, onde eu me apaixonei pela área de transporte, né, pelo esse mercado de seguros, onde eu comecei a entender o que era seguradora, corretora, regulador de sinistro, gerenciamento de risco em si. E uma coisa muito importante, Cris, que eu levo assim, né, na minha vida são os amigos, são as amizades. Então, o que me levou para isso, né? Claro que foram essas oportunidades, convites, mas principalmente as amizades que eu fui construindo. Então, eu costumo falar que nós não fazemos nada sozinho. Nada sozinho. Então, grandes projetos que eu consegui fazer, os resultados que eu obtive, foi fruto dessa parceria, da confiança, né, de empresas, de conectar boas pessoas. E eu enxergo hoje que essas pessoas hoje realmente fizeram a diferença. Então, imagino, né, que muitos desses amigos e colegas de trabalho vão estar nos assistindo aqui e foi essa a grande razão, né? E, assim, uma coisa que me motiva até hoje são os desafios. Então, eu sei que os desafios que
essa nossa área nos traz, eles são possíveis de serem enfrentados, desde que você faça com muita responsabilidade, desde que você conheça exatamente aquilo que você esteja fazendo e o amor pelo resultado, pelo serviço, né? Em atuar junto com o seu cliente ali, seja em qual cadeira você ocupa. Então, saber que é possível consertar esses problemas, né? Saber que esses problemas existe uma solução, que você consegue essa parceria, esse relacionamento com as pessoas ou com empresas, né? Que existem empresas, até, né? Como eu acho que o SIST, ele nasceu disso, né? Ele nasceu de trazer pessoas para falar de soluções, para potencializar soluções. Então nós fazemos isso, né? Na cadeira que nós sentamos. E é isso que me motiva, é esse desafio enfrentado. Muito interessante te ouvir, porque quando a gente pensa em longas carreiras e carreiras de sucesso, como é o caso da sua, muitas pessoas trazem lá o nome do projeto, o nome do serviço, o nome da empresa, e você focou nas pessoas, você usou a palavra amor, isso é incrível. Porque, de fato, a gente falava aqui antes de começar justamente sobre isso, né? Sobre a importância do ecossistema atuar de forma unida, porque nós todos temos um único inimigo em comum, né? Que é o crime organizado, que é aquilo que afeta ali os gerenciadores de risco e tudo mais. E são as pessoas que hoje estão numa empresa e amanhã estão na outra, que hoje estão numa seguradora e amanhã estão na outra, numa gerenciadora, numa transportadora. Na última linha, são pessoas. Então, a sua motivação é muito legítima. Parabéns. Isso, e continua sendo até hoje, né? Então, a própria... Hoje existe uma diretoria no SIST, por exemplo, né? E ali são amigos. Exato. São pessoas que você consegue conectar para que os seus projetos ganhem vida, né? Sim. Então, se eu fosse uma ilha, estivesse sozinho, nada vai para frente, Não né? vai, né? Então, você estar conectado com pessoas, né? É muito importante você ter esse relacionamento, você trazer, né, pessoas de confiança. Então, isso é o que hoje, como eu falei, né, me motiva e é o que consegue fazer com que esses projetos, com que essas soluções ganhem vida e possam ser implantadas e consigamos obter os resultados, né? Super legal. Bom, mas também 20 anos no mercado, além de muitas boas relações, você enfrentou, suponho eu, muitos desafios, né? Uma digitalização do universo dos seguros, por outro lado, uma transformação no tipo de risco, na inteligência do risco, que também acontece, a gente precisa evoluir na prevenção, porque do outro lado há uma evolução. Quais foram os maiores ou principais desafios, aprendizados, aquilo que você olhou nestas últimas 2 décadas e falou, uau, passei por isso? Legal. Os desafios do nosso mercado, eles são inúmeros, né? E aí, falando, acho que talvez do principal desafio do mercado, eu vou falar de uma forma geral, né? Acho que os nossos colegas vão concordar conosco, é um desafio principalmente de uma lei de enfrentamento. Então, acho que nós precisamos de uma lei de enfrentamento ao crime organizado que seja mais efetiva, mais robusta, para dar suporte para quem está aqui dentro do nosso lado, que não é um lado público, é um lado privado, né, dessas empresas privadas que estão querendo enfrentar. Particularmente, os meus grandes desafios pessoais foi estar sempre conectado com tudo que estava acontecendo. Porque eu vivi essa era da digitalização, né, do seguro, dos processos, de projetos, de novas tecnologias. Então, assim, acho que nos últimos 20 anos nunca teve tanta inovação, né, tanto aplicativo, então a questão do celular, do aplicativo. Então, acho que o meu grande desafio foi estar conectado, né? Eu vim de uma era que não era tão tecnológica, mas que pegou a era tecnológica e teve que aprender e se adaptar. Eu acho que esse é o grande segredo, né, do profissional que vem de uma área muito especializada, mas ele quer ter essa visão mais holística. Então, ele precisa estar muito conectado com o que está acontecendo. E aí, Cris, eu digo para você assim, né? Legislação, né? Com as empresas que estão vindo com novidade. Porque, ao final do dia, o que nós precisamos é atender os nossos clientes.
é trazer para os nossos clientes quais são as melhores soluções. Então, acho que eu falo que hoje o meu maior desafio foi me adaptar, foi conseguir me manter adaptado e atualizado com as grandes mudanças tecnológicas, né? E volto, né? O que me capacitou, o que me ajudou nesses grandes desafios, né? Pessoas que de diferentes áreas e de diferentes épocas conseguiram estar ao meu lado e me trazendo esses principais insights, e a gente conseguiu de alguma forma reunir tudo isso e colocar isso em prática. Então, acho que esse foi meu grande desafio, que eu acho que eu consegui passar com um certo sucesso, vamos colocar assim. Então eu vou te desafiar aqui, fugindo Legal. do script. Me conta uma coisa. Legal. Hoje, com mais tecnologia, Uhum. com mais inteligência artificial, com mais conectividade, com mais câmeras, por exemplo, pensando no seguro patrimonial, no seguro corporativo, hoje é mais fácil segurar do que 20 anos atrás? Eu penso que eu acho que cada época tem as suas dificuldades, né? Porque a tecnologia ela tá aí tanto para ser utilizada para o bem quanto para ser utilizada para o mal, né? Sim. E quando você quer utilizar uma tecnologia, uma segurança, um dispositivo ou desenvolver um processo, né, para o bem, você tem algumas limitações. Então, você tem uma limitação, por exemplo, financeira. Exato. As empresas elas não têm capital ilimitado para implantar o projeto mais robusto possível, né? Colocar uma segurança de banco numa empresa de tecnologia, por exemplo. Então, existem essas limitações. De outra forma, esse mercado, né, ilícito, o mercado negro, o mercado ali paralelo, ele tem essa facilidade do financiamento, né? Exato. Então, para você, né, entender, né, o transporte, né, também passou por essa evolução onde o crime organizado ele focava mais no roubo a banco, né, no tráfico ali, nessa questão mais patrimonial, vamos dizer assim. E aí eles descobriram esse nicho do roubo de carga. Porque a partir do momento em que você tem uma carga de iPhones num caminhão carregado de smartphones, de computadores, e você, na cabeça do crime organizado, coloca o valor disso, né, o custo disso, virou, né, nos últimos anos, um grande negócio para eles, né? Um grande negócio. E você não precisa mais de um aparato muito grande, né, para você quebrar certas barreiras, porque o caminhão com aquela carga, como você falou, de iPhone, de processadores, ou até de alguns tipos de alimentos que tem um valor no mercado muito grande, ele passa... Bebida, cigarro, que tem, né, uma facilidade muito grande de escoamento, ele passa na sua porta. Ele passa na frente da sua casa. Então, eu não preciso ir buscar muitas vezes. Às vezes, só eu esperar que ele vai passar na frente da minha casa. Então, os enfrentamentos, né, contra o crime, eles evoluíram tão quanto o crime. Exato. Então, falar era mais fácil antes ou mais fácil agora, eu acho que agora nós temos a informação ao nosso favor. Tem mais acesso à informação. Tem mais acesso. Então, eu não preciso mais ficar testando. Aquela questão do erro e acerto. Sim. Então, antes, você, como não tinha essa divulgação, como você falou, câmeras, né? Como você não tinha a exposição, cada empresa fazia e tinha o seu próprio sucesso e não contava para ninguém. Então, eu fazia e como se eu quisesse ter sucesso com alguma coisa, eu precisava implantar, precisava comprar, precisava colocar ele em prática. Então, era teste e acerto e erro e vamos tentando. Hoje, você consegue identificar cases que possam ser aplicados na sua empresa. Então, eu acredito que, talvez pela informação, esteja mais fácil para o profissional. Sim. Então, aquele profissional que hoje esteja se aprimorando no mercado de seguros, talvez ele tenha mais material, tenha mais pessoas, tenha mais acesso, até inclusive a pessoas. Antigamente, você ter acesso a um CEO de uma empresa
É só se você fosse na sala da pessoa ali, dificilmente ela estaria num podcast, dificilmente ela estaria numa reunião em que você pudesse encontrá-la e conversar com ela, ou ela pudesse dar o depoimento dela. Os próprios podcasts, como a gente comentava aqui minutos antes de começarmos, democratizaram esse acesso, permitindo que uma pessoa antes, vamos usar uma expressão, blindada, uma pessoa antes blindada estivesse muito mais disponível. O próprio advento das redes sociais, em que você vê um grande executivo que está num restaurante, faz uma publicação, marca o restaurante, então ele se expõe, ele se permite ser encontrado, o que 15 anos atrás era muito mais raro, né? Exatamente, né? E você ter acesso, né? A essa informação genuína, muitas vezes de quem a construiu, de quem a fez, de quem a colocou em prática, isso traz para nós um ganho de tempo muito grande, porque eu não preciso mais ficar vendo diversos materiais, eu posso muitas vezes buscar na fonte. E essas pessoas hoje elas estão mais acessíveis com certeza do que há 20 anos atrás. Eu tenho até algumas histórias assim que são engraçadas, né? O próprio presidente da empresa, qual eu trabalhei, que era da GV, que era o Coronel Vaz, bom, ele era um coronel, né? Sim. Ele era um coronel. Então, ele buscava até pessoas no quartel, e eu fui uma delas, que tinha uma patente no quartel. Mas isso é de uma forma não tão explícita, às vezes, ela era levada para dentro da empresa. Então, o CEO não era um CEO, ele era um coronel. E você tinha o gerente de conta, o pessoal da central de monitoramento, o cadastro, que era o tenente, era o sargento, sabe? Era o soldado, era o cabo. Então, você tinha essa hierarquia. Então, para você falar com o presidente ou com o diretor, que também era um coronel, você tinha que pedir permissão, você tinha que marcar um certo horário, você tinha que ser convidado para poder falar. Você que vem das Forças Armadas se sentia quase no quartel. Se sentia quase no quartel. E aí, e era um mercado muito machista. Sim. Composto, basicamente, por homens, né? Exato. E eu acredito, né, que essa evolução do mercado de seguros veio também pela entrada das mulheres no mercado de seguros, porque trouxe uma sensibilidade, trouxe um olhar diferenciado. E você trabalhar com diversos tipos de pensamentos é a melhor coisa que tem. A diversidade é muito, muito enriquecedora nesse mercado e em qualquer outro, mas especialmente nesse ou em mercados historicamente masculinos, né? Então, essa diversidade ajuda muito. Agora, foram quase 15 anos de Aon. Isso, foram 12 anos de Aon. 12 de Aon, GV, agora Gap, você que respira esse mercado do seguro. Pensando em cultura, comportamento, hoje você acha que ainda, ou você sente, ou vivencia, que ainda existe no mercado corporativo empresarial aquele comportamento que tem na pessoa física, que é, primeiro acontece o sinistro, aí eu falo, preciso de um seguro, ou preciso de uma segurança em casa, que seja. Ainda há esse comportamento de que o seguro vem depois do sinistro? Nós somos... E aí todos nós, né? Todos nós brasileiros, todos nós brasileiros, nós somos especialistas em reação. Se acontece alguma coisa, nós somos assim, para reagir, nós somos muito rápidos, né? Se você fala, eu não sei se você tem filhos, né? Mas eu tenho 2 filhos. Ainda não, mas tô na fase do querer. Tá na fase? Tô na fase do querer. Se prepare, né? E eu recomendo, assim, né? Mas eu tenho 2 filhos, né? Até queria mandar um abraço aqui um beijo aqui para minha esposa, para meus filhos, que com certeza vão assistir, também serão nossos públicos. Muito bom. Legal, mas você fala muitas vezes, várias vezes, para que alguma coisa seja feita, né? E isso acontece, porque eu também sou filho, né? Então isso acontece comigo também. E quando acontece aquilo que foi falado, automaticamente você muda o seu comportamento, né? Então, nós somos especialistas em reação e, infelizmente, nós não temos esse olhar preventivo. Acho que por isso que o tema gerenciamento de risco, ele tem tido esse destaque. Porque prevenção é imensamente melhor do que você remediar um grande problema. Exatamente. Né? E eu venho dessa época
onde as empresas, elas escondiam que elas faziam gerenciamento de risco. Olha só, hoje o gerenciamento de risco virou um cartão de visita. Sim. Então, e em alguns casos ele é obrigatório, né? Ele é obrigatório, né? Hoje, então, você tem isso amplamente divulgado, mas quando, dessa época passada, aí tô falando de 15 anos, né? Quando eu estava lá na GV, ou mesmo no meu começo ali de EIO, né? Nós precisamos realmente abrir caminhos, convencer os clientes, né? Então, você tinha assim, muita dificuldade das empresas quererem comprar esse tipo de projeto de gerenciamento de risco, porque elas entendiam que isso conflitava com a logística. Então, gerenciamento de risco e logística eram opositores. Exato. E havia uma oposição, entendeu? Então, se você era de logística, se você era um gerente de logística, um responsável pela logística, e eu fosse de gerenciamento de risco, de prevenção de perda, loss prevention, sei dê o nome que você queira dar, mas eu queria olhar para a prevenção e você para a logística, nós dificilmente tínhamos uma reunião onde nós não iríamos conflitar. Até porque, vamos lá, quem está nos assistindo aqui, a esmagadora maioria da nossa audiência, segmento de seguros e transportes, conhece. Mas se você está nos assistindo e não conhece, imagina o seguinte, eu, logística, no passado, eu queria fazer a minha entrega sair do ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível. Isso. E aí a prevenção e gerenciamento de riscos ia dizer o seguinte, mas esse caminho que é o mais rápido é mais perigoso. Então você tem que mudar o caminho, horário, tal. Tantos elementos que talvez a sua entrega não chegasse no horário mais rápido. Havia conflito. E aqui eu fiz um resumo, sem contar inúmeras variáveis, diretrizes e questões envolvidas nesse processo. Isso você enfrentou no passado ou ainda há um pouco dessa cultura? Então, quando eu estava na EIO, né, eu coordenei e gerenciei essa área, né, responsável por criar essa área, muito, né, do meu aspecto que eu trouxe, né, técnico, tanto da GV, passei pela Brasil Risk também, que é um abraço para meus amigos aqui também. E dentro da EIO, eu tinha uma frase que era assim, o meu melhor fator de convencimento era o sinistro. Então, quando eu ia para uma reunião onde havia acontecido um sinistro, esse era o principal fator de convencimento, que é uma pena, porque o fato já havia acontecido. Então, hoje, quem está nessa cadeira, né, de responsável por uma área de gerenciamento de risco, aí seja na seguradora, seja numa corretora, ou seja numa gerenciadora de risco, enfrenta esse desafio, né? E aí eu posso dar uma dica aqui, um recado para os nossos amigos corretores, principalmente. Por favor. Aqui, ó, fala com eles aqui ó, na sua câmera. Bacana. Então, assim, né? Hoje, as seguradoras, elas têm construído, assim, equipes fantásticas. E isso tem sido uma inovação, né? Sempre perguntou de inovação. E as seguradoras investindo em áreas de gerenciamento de risco e as pessoas que coordenam hoje as áreas de gerenciamento de risco das seguradoras vieram não, né, de uma totalidade, mas grande parte de gerenciadores de risco ou dessa área de sinistros. Então, eles conhecem bem e eles estão totalmente à disposição, as seguradoras. E aí, por outro lado, você tem um corretor, que é quem traz a conta, né, que coloca esse risco no mercado, que distribui o risco para as seguradoras, e ele é quem está à frente do cliente. Então, o corretor ele tem esse papel fundamental de ser a ponte desse benefício que a seguradora te traz para levar para os nossos clientes. Exato. Então, uma dica aqui para os nossos amigos corretores que está nessa posição de gerenciamento de risco, que está na posição principalmente de comercial ou técnica ali, né, de manutenção, sejam pontes e não muros. E não muros, né? Acho que a gente precisa deixar um pouco o ego de que o cliente só pode falar comigo porque senão ele vai entender que existe um profissional do outro lado mais capacitado do que eu. Eu penso totalmente diferente. Eu penso que eu preciso estar próximo de pessoas que são muito mais capacitadas do que eu para que eu possa levar o melhor e para que eu também aprenda. Exato. Então, uma dica para os nossos amigos corretores sejam pontes e não muros. Porque esses nossos colegas e amigos também das seguradoras, eles têm muito para nos oferecer, para as corretoras e corretores, e aí sejam os mega brokers, né, esses grandes
corretores que eu vim, né, do Mega Broker, ou até aquele corretor de nicho. O corretor lá do interior de Porto Alegre, do interior de alguma cidade aí do interior, tal, que aliás, é muito comum no nosso segmento, né? Comum, porque é um segmento de confiança, Exato. sabe? Então, sejam pontos, porque é você o responsável em levar essa solução para os clientes. Então, fica a dica aí para os nossos amigos. Anotem a dica. Coloquem em prática que, com certeza, ouvir de quem sabe faz toda a diferença. Exatamente. Você sabe que, para mim, o gerenciamento de risco é super importante. Trabalhei com excelentes executivos, diretores de gerenciamento. Vou deixar um abraço aqui, inclusive, para o meu amigão Paulo Seuani, uma fera referência nesse mercado. E a inteligência por trás disso, a análise de dados, a forma de atuação preditiva, a prevenção, o arcabouço todo que se cria, se constrói e necessariamente se utiliza no dia a dia para garantir a segurança, para garantir que a logística não tenha intercorrências, é de uma profundidade absurda, né? E eu acho que as empresas, quanto mais, sejam os embarcadores ou os transportadores, quanto mais, aliás, os próprios entregadores, né? Quando a gente olha para o delivery hoje, que você tem grandes players, todos eles deveriam olhar e entender o gerenciamento de risco como um aliado, né? Eu acho que essa leitura faz sentido com toda a sua experiência? Olha, faz total sentido, e quem está fora disso não consegue navegar a onda de oportunidades, né? Porque para toda mudança, ou você enfrenta a mudança, que é muito ruim você enfrentar, né? Imagina uma empresa que queira mudar ali um pouco do seu perfil de atendimento, queira implantar uma nova cultura, e você tem aqueles conservadores, né, que não estão aptos a enxergar por um novo viés, então você vai enfrentar. Então isso é muito ruim. E no mercado, aqueles que não enxergaram ainda o gerenciamento de risco, né, ou o próprio mercado, né, de transportes e logística como um único ecossistema, não está navegando essa onda. Então, eu vim, né, de uma família que... Te dar um exemplo. O meu irmão, ele é caminhoneiro. Certo. Eu tenho um irmão que é caminhoneiro. Então, desde criança, eu sei o que é uma boleia de um caminhão, já fiz entregas. E para mim era tudo diversão, né? Hoje eu enxergo esse mercado de uma forma bem diferente. E por eu ter criado esse carinho pelo transporte, hoje eu procuro melhorar principalmente a condição do motorista, né? E aí vai um recado para os nossos amigos motoristas, né? Que é de se especializarem. Exato. Hoje, o motorista de um veículo, principalmente de uma carreta, de um caminhão, ele não é só um motorista. Não. Ele não precisa saber só a lei de trânsito, se está vermelho, se está amarelo, se eu posso ultrapassar aqui, não. Ele precisa conhecer de um computador. Né? Nós estamos vendo aqui alguns equipamentos da própria Ravex, mas isso é um computador. O nome diz, né? Ele é um CB, ele é um computador de bordo. Então, você precisa saber mexer no computador. Então, você precisa se aprimorar. Infelizmente, né, o nosso mercado demorou para olhar para o caminhoneiro com respeito. Demorou para olhar, porque quando você olhava para o caminhoneiro, ele geralmente era o que tinha que aguardar ali do lado de fora da empresa, ele tinha poucas condições ali de acesso, né, à tecnologia, não tinha os treinamentos adequados. Então, durante essa minha carreira de quase 20 anos, né, eu sempre busquei trazer uma melhor condição de trabalho para os motoristas. Então, sempre fui muito adepto a treinamentos. E aí, treinamentos massivos, né? E isso é uma coisa que eu trago do quartel, a prática, né? A prática traz a excelência. Então, assim, o motorista, ele é essencial em importância. E não é só porque ele vai levar o produto na tua casa. Não. É porque ele também precisa fazer isso com amor à profissão, né? Exato. E aí, Cris, assim, você vê hoje, né? Um declínio de pessoas que queiram ser motorista por opção. Sabe aquela coisa do pai que é caminhoneiro? Que o filho quer ser caminhoneiro e que... A carreira que passa de pai para filho. Que passa de pai para filho, que justamente você leva o filho na boleia e o filho quer ser
um caminhoneiro, isso tem se perdido. Tem se perdido. Tem se perdido. E você tem visto pessoas se tornando, né, caminhoneiros, né, ou profissionais ali da profissão, né, que utilizam caminhão por falta de opção. Isso é terrível, tá? Isso é terrível. Enquanto eu não consigo uma coisa melhor, eu vou ser caminhoneiro. Então, isso é terrível. Então, todos nós aqui, temos o dever de trazer para esse profissional, que é, assim, importantíssimo dentro de todo esse ecossistema, trazer as melhores condições. Então, empresas, coloquem dentro das suas empresas aí locais, né, refeitórios, um banheiro adequado, limpo, né? Exato. E as empresas que são responsáveis muitas vezes por fiscalizar, realmente levem isso em consideração. Sim. Se o motorista tem um bom local de descanso, porque no final do dia, se hoje nós estamos vendo, né, de repente essa onda de acidentes, né, ou de desvios de carga, muitas vezes é por essa falta de conscientização. Não, e é super importante, você sabe que é um tema, Edson, muito falado aqui desde a nossa primeira temporada, é uma preocupação do segmento. O transportador tem essa preocupação, o embarcador tem essa preocupação, a empresa de tecnologia tem essa preocupação, a seguradora, a gerência, o ecossistema tem essa preocupação. E ainda bem que a gente chegou no momento de olhar para esse profissional capacitado, que tem nas mãos um computador que, quando você pensa em todo o equipamento, custa R$1 milhão. É isso aí. Que, é uma profissão que pode ser muito rentável. 2, tecnológica. Você falou, né, do seu irmão, o meu padrasto também era caminhoneiro, ele teve guincho por muitos anos, e a gente viveu uma época em que era uma profissão solitária, né, que você tinha o rádio PX para se conectar. Exatamente. A tecnologia hoje ela é tamanha que você não tem mais essa solidão. Você hoje tem a lei do motorista, hoje você tem os pontos de descanso, hoje você precisa ter cada vez mais os espaços apropriados para esses profissionais. Sim. Que tem carga horária, que tem família, para que as novas gerações compreendam que, sim, eu posso ser um profissional dos transportes. Sim. O SEST-Senat, né, o órgão ali de capacitação do Sistema S, ele tem um curso de capacitação para motoristas profissionais com alta tecnologia, inclusive com simulação da realidade em caminhões super tecnológicos. Então, isso está espalhado pelo Brasil, é um projeto que eu participei anos atrás e que segue valendo, recomendo. É uma das muitas alternativas para aqueles que, em sendo profissionais, gostariam de se aprofundar, de se especializar. Acho que a sua fala é fundamental e eu amarro ela numa outra temática que suponho eu, e aí quero te ouvir um pouco a esse respeito, esteja cada vez mais como parte das conversas nas seguradoras e nas gerenciadoras, que é o tema ESG. E aqui vamos traduzir o ESG para temáticas de sustentabilidade, temáticas de governança, temáticas sociais. Como é que você vê esse movimento global chegando às seguradoras no Brasil? Legal. Pô, esse é um tema importantíssimo e muito importante essa discussão, né? E que isso leve discussões também para dentro das empresas, né? Hoje, o ESG, ele afeta, né? Ele dita muito, ele trilha o caminho muito do que o seguro, né? Pro seguro. Então, assim, o ESG, ele afeta o seguro e o seguro afeta diretamente o ESG também, né? De que forma? Então, o ESG, quando você fala ali, né, do ambiental, social e da governança, ele está mostrando aquilo que está em foco, aquilo que é importante, né? Aquilo que as empresas devem colocar em prática, ou que as empresas devem se importar para ter operações mais seguras, né? Operações mais limpas, operações onde dê melhor condições de trabalho para os próprios funcionários, ou que traduza isso em ações que possam tornar o ambiente, né, mais agradável. Então, o ESG ele dita qual é o foco. Por outro lado, o seguro ele já entendeu essa importância. Então, hoje, né, o que o seguro faz? Qual que é a responsabilidade dele? É amparar a sociedade, amparar as empresas nos seus negócios, dando uma proteção securitária. E aí, quando você percebe as seguradoras, claro, cada uma
tem a sua metodologia, mas ela analisa o risco a qual essas empresas estão expostas. Então, eu te dou uma condição de seguro, e aí, independente do segmento, mas eu te dou uma condição de seguro de acordo com a exposição que você tem referente àquele mercado a qual você atua. E aí, as empresas que possuem boas práticas de ESG, com certeza, possuem menos exposições aos riscos que coloquem em prática, né, as boas práticas do ESG, tanto do ambiental, do social e da governança, com certeza estão num ambiente mais que existe um compliance melhor, né, que de alguma forma já aprenderam como identificar riscos ou identificar oportunidades que estão diretamente ligadas ao ESG. E o que as companhias de seguro elas fazem? Elas investem nisso, elas financiam isso, né? Então, o mercado de seguros já está conectado com o carbon free, com o crédito de carbono. As empresas, as empresas de seguro, né, o mercado segurador, então ela dá condições melhores para essas empresas que têm esse compromisso com o ESG. Isso é de fundamental importância. Incrível, porque não é um fato isolado. Então, quando a gente fala lá atrás, né, onde eu tinha ISO 14000 lá do meio ambiente, onde eu tinha o selo verde, né, onde que eram algumas avaliações que se faziam para ver se a empresa tinha o seu compromisso, eram certificações. Então, hoje isso está traduzido de uma forma muito mais aprofundada, né, e muito mais lapidada. Então, eu vejo que é um mercado que ela é amplamente hoje desenvolvido pelas seguradoras, onde as seguradoras estão atuando muito forte e o mercado de gerenciamento de risco tem total atuação nisso, Cris. Excelente. Principalmente assim, né? Quando você fala do social. Então, gerenciamento de risco é prevenção de risco na veia, né? Nós estamos falando da condição de segurança do motorista, da vida, do acidente, né? Quando você fala do ambiental, eu estou falando de poluição, de eu não ter um acidente, onde eu posso ter um químico derramado, um combustível. Então, eu estou falando do ambiental, né? Sim. Eu estou falando de melhores técnicas, onde eu, de repente, vou poluir menos. Uma condução mais segura e mais inteligente que vai emitir menos poluentes. Menos poluentes, né? Quando eu falo da governança, né? Dos processos, de tornar isso mais transparente, né? De tornar esse compliance realmente como um fator de decisão para a empresa. Então, isso traz, né, o gerenciamento de risco hoje, e ainda bem que eu estou vivendo isso, né? Porque, como eu falei, eu vim de uma época onde o gerenciamento de risco ele era totalmente operacional. Você não tinha um CFO, você não tinha um CEO, você não tinha ninguém da cadeira executiva ou estratégica da empresa tratando de gerenciamento de risco. Quem tratava de gerenciamento de risco? No máximo, o coordenador da operação, no máximo, um gerente, se ele quisesse ter uma performance melhor em alguma coisa, se ele quisesse, de repente, apresentar um novo projeto. Hoje, o gerenciamento de risco, você tem cadeiras, né, como eu alcancei, de gerente numa grande, num mega broker. E isso é uma disrupção que as empresas estão trazendo aí, e posso falar que é uma inovação. Exato. Tá? Não, excelente, inclusive. E tudo que a gente vem conversando aqui, incluindo as questões ESG, esse olhar para a inovação, fazem parte dessa sua gestão na Gap hoje como diretor de operações. Sim. Como é que se dá esse dia a dia? Legal. Então, na Gap, né, até mandar um grande abraço aqui para o nosso CEO, para o Rodrigo Vec, né, uma pessoa incrível aí, que acreditou nesse trabalho. E aí é muito fácil você trabalhar com amigos, né, Cris? Assim, Então, como eu falo, né? Você levar essa amizade foi um dos principais fatores de decisão, inclusive, de eu ter entrado na Gap, e fica só esse abre aspas aqui. Também mandar um grande abraço para a minha equipe lá. Hoje eu estou, né, como responsável da área operacional, e a Gap tem uma área operacional incrível, né, com pessoas altamente capacitadas, engajadas, é uma galera nova que está lá, mas tem assim um comprometimento incrível lá em querer fazer diferente, e eu estou trazendo todo esse olhar mais amplo, tá? Porque muitas vezes quando você está dentro de uma empresa, né? E a Gap,
ela é uma empresa que tem no DNA inovação, muitas vezes confunde só com uma empresa de tecnologia, mas não, ela tem esse viés de importância no mercado de seguros e transporte muito grande, porque eles são altamente assim, incomodados, muitas vezes com a falta de gestão, com a capacidade. Então, eles traduzem isso em processos e tecnologia, né? Trazendo sistemas para melhorar essa capacidade. E também sou responsável pela área de CS, de sucesso do cliente. Também um abraço aqui né? para as meninas do CS, a gente chama assim de forma carinhosa, né? Uma área fundamental. Fundamental, porque a área de CS, né, como o nome diz, sucesso do cliente, ela só pode estar amplamente satisfeita se eu entender que o meu produto faz parte do sucesso do cliente. Ou seja, se o Cris contratar o meu produto, eu tenho que garantir que a sua empresa vai ter... Então, assim, o sucesso não é meu. O meu sucesso é o teu sucesso. Isso é incrível quando você tem esse intercâmbio de responsabilidades. Isso. Então, para que eu tenha sucesso, você precisa ter sucesso a partir do meu produto. É uma leitura excelente, especialmente quando a gente pensa numa área de sucesso do cliente. Sim. E aí, eu tenho, desde a sua primeira fala, né, isso fica muito transparente. Eu queria te ouvir como que você equilibra todo esse lado humano de gestor, com o time que se mandou abraços aqui, então que deve ter uma relação incrível, com todas as questões técnicas e operacionais que são indispensáveis quando a gente pensa nesse segmento. Legal, assim. Eu sempre gostei de construir times. Sempre gostei. Seja você da minha área, seja você estando junto comigo, né, dentro do time ou não. Então, sempre gostei de construir times, né, de desenvolver equipes. Então, eu entendo, né, que você desenvolver uma boa liderança, ela tem muito a ver com conquista. Então, você conquista a liderança de uma equipe, né? E você conquistar a liderança, o respeito, tem a ver com a questão do respeito e da responsabilidade mútua. Então, eu tenho que estar diretamente ligado com... Eu preciso saber o que importa para aquele meu colaborador. Eu preciso saber o que no final do dia, ali no bottom line, para ele é importante. Porque se ele acorda todo dia, de manhã, né, para vir para a empresa, seja ele a empresa que for, e aí falando também, né, para o nosso time, né? Se ele acorda de manhã para vir para a empresa, ele precisa ter um propósito. Então, o propósito dele é a família, ele quer muitas vezes subir de carreira. Então, ali é uma transição. Então, eu preciso estar muito ligado nisso, Cris, para dar o máximo apoio para ele, seja o destino que for. Então, eu posso ser... eu posso ter essa importância na carreira do meu colaborador de uma forma muito negativa, onde eu não abri portas, onde eu fui um carrasco, onde eu só impus, onde eu não dei oportunidades, ou eu posso ser importante na carreira desse meu colaborador ou desse meu time, sendo um facilitador, entendendo para ele o que é importante, dando as oportunidades, sugerindo, treinando, formando essa pessoa. Então eu entendo que num ambiente técnico como é o nosso, nós não podemos esquecer das pessoas, porque são elas, no final do dia, que vão te promover ou vão te derrubar, porque ninguém faz nada sozinho, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que não existe sucesso sem sucessão. Então, prepare o seu time. Não existe sucesso sem sucessão. Muito boa. Prepare o seu time. Prepare para que eles possam, inclusive, assumir a sua cadeira. Exato. Estejam preparados para assumir a cadeira do seu chefe. Então, essa motivação, então estar com um time motivado, que quer entender aquilo que você faz, que quer sair um pouco só daquela sua caixinha, né? E aí isso é uma frase do meu antigo chefe da EIO, né, que é pensar fora da caixinha. Isso me marcou bastante, pensar fora da caixinha. O que é pensar fora da caixinha? É você, muitas vezes, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Você se colocar no sapato dessa outra pessoa. Então, para mim, num ambiente muito técnico, você não pode esquecer das pessoas.
excelente, assim, excelente. E no começo você comentou, né, a dificuldade de falar, né, da sua atuação ao invés de um projeto específico. Sim. Vou te dizer que você não tem não, viu, essa dificuldade. Foi muito bom te ouvir, conhecer mais sobre a sua história, evidentemente que conectada nas empresas e nos projetos, agradecer, como você disse, todo o time da Gap, agradecer a sua presença, mas antes de encerrar, não tem como a gente fugir de pessoas. Isso. Então, Edson, com 2 décadas de experiência, com tudo que você me contou aqui, o que você diria, não apenas para o Edson de 20 anos atrás, mas para os jovens que estão hoje olhando e pensando, será que eu devo seguir num segmento de seguros, trabalhar nessa área, gerenciamento de risco? O que você diz para os novos profissionais que estão em dúvida sobre entrar ou não no nosso segmento? Legal, pô, excelente pergunta. Assim, olhando o Edson de 20 anos atrás, gostaria de ter tido o que eu vou falar agora, né? De ter tido esse alerta. Então, assim, na verdade é um alerta e uma dica. O alerta é o seguinte: o mercado de transporte, aí eu falo de transporte porque eu sou apaixonado pelo transporte, né? Que tem a ver com seguros e gerenciamento de risco, ele é altamente cativante. Então, se você deseja entrar nesse segmento, você corre o risco de nunca mais sair, porque ele vai te abraçar de uma certa forma, você vai desenvolver esse amor por esse ecossistema todo, que dificilmente talvez você vá sair. Então, se você está pensando em entrar num segmento de seguro, transporte e gerenciamento de risco como uma carreira de transição, esquece. Esquece. Não tem como. Você não vai sair dali, né? Não vai sair dali. Então, é esse alerta, tá? Certo. Quem está querendo entrar, pense muito bem. Agora vai a dica. Entre. Porque espetacular é um ambiente... Assim, é um ambiente, como eu falei, altamente cativante. Se você vai ter uma oportunidade incrível, hoje, né, o mercado de gerenciamento de risco, seguros, transporte, logística, né, tecnologia, então está totalmente linkado. Não existe mais, eu só posso entrar no mercado de seguros se for de uma área de engenharia, se tiver... Não, ela está aberta a qualquer pessoa, pessoa. Eu sou de uma área de marketing, gosto de marketing, eu posso ser um bom gerente de risco? Pode. Eu posso ser um bom técnico de seguro? Pode. Agora, qual é a dica? Esteja conectado com a informação, seja curioso. E aí, se eu sou curioso e quero estar conectado, eu preciso ser uma pessoa inquieta, eu preciso ser uma pessoa que queira saber daquilo, tá? Então, assim, esteja conectado, conheça de leis, eu preciso saber qual é a lei. Estude. Né? E existe algumas informações que são importantíssimas. Então, eu preciso saber da lei do seguro, lá de 73, lá a lei 73 de 66, preciso. Preciso saber da lei 11442, preciso saber da lei do motorista, do motorista, né, da 13, preciso. Preciso saber que é obrigatório ter NT, preciso. Eu preciso saber da pólice seguros, eu preciso saber quais são as coberturas, eu preciso saber. Mas eu sou um gerenciador de risco, eu não cuido de seguro. Mas você precisa saber. E quem está na área de seguros, nós temos visto muitos subscritores assumindo posições em gerenciamento de risco e alguns profissionais, até tem um amigo meu aí que tem uma carreira espetacular lá na Chubb, né, que veio da área de gerenciamento de risco e hoje ele ocupa uma cadeira de destaque Latam, né, numa grande companhia. Então você tem visto essa transição. Quando você olha esses grandes profissionais, o que eles têm em comum? Eram pessoas altamente interessadas, bem informadas e que não ficaram dentro da sua casinha. Então você jovem que quer entrar para esse segmento, ou para quem está, às vezes, muito tempo numa cadeira de seguros, de subscrição de sinistros, olha como está tudo conectado, de manutenção técnica. Você tem um universo vasto para você explorar e para você ter esse destaque, desde que você não se acomode no seu conhecimento. Muito bom. Esteja aberto a novos conhecimentos. Essa é a minha dica. Muito bom, muito bom. A oportunidade está aí, o mercado está em ebulição. Sim. Parabéns, Edson, pela sua trajetória. Muito obrigado pela sua presença. Quero te agradecer por você ter
compartilhado com a gente tantos momentos, tantas informações, tanta visão, tanto conhecimento. Obrigado mesmo, parabéns. Eu que agradeço, né? Queria agradecer a Deus pela oportunidade, Amém. né? Então, eu entendo que, né? Hoje eu sou uma pessoa feliz no caminho que eu escolhi, né? Porque justamente por ter pessoas muito melhores do que eu ao meu redor, né? Por ter colocado nessas oportunidades, eu nunca imaginei que estaria aqui falando de mim mesmo, né? Até porque aquilo que é um desafio falar de você mesmo, né? Eu acho que você, para poder falar de si, você precisa ter algo interessante para falar. Então, e gostaria de agradecer aqui a sua simpatia, imagina, da forma como você conduziu, acho que foi muito fácil. Obrigado, né, obrigado. Para nós, a equipe do CIST aqui, nossos patrocinadores, agradecer demais. E se eu puder mandar mais um beijo aqui para minha família que me apoia, né? Acho que um ponto acho que é importante, né? Acho que faz parte da minha carreira, não posso esquecer, é esse equilíbrio que a minha família me traz, né? Então isso me dá essa tranquilidade para que eu possa ser audacioso profissionalmente, porque eu sei que dentro de casa, né? Assim, eu tenho esse apoio e eu posso chorar a decepção ou eu posso festejar, celebrar as vitórias. Muito então bom. Isso é muito beijo. Legal. Quero mandar um beijo para minha esposa aqui, para a Luana, para meus 2 filhos. Muito bom. Tá? Então, e mais uma vez, muito obrigado aqui pela oportunidade. Obrigado eu pela sua gentileza, né? Pelo seu elogio em relação à condução. A gente faz aqui para o CIST com tanto carinho que fica natural, fica espontâneo. Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado. Edson Antão, diretor de operações da GAP. Quero agradecer também você que nos acompanhou em mais um episódio aqui do CISTalks. Aqui no CIST, né? No Clube Internacional de Seguros e Transportes, a gente tem geração de conteúdo, a gente tem, de fato, a junção desse ecossistema, a união e o encontro desse ecossistema dos seguros e dos transportes. Deixo aqui para vocês na nossa tela um QR Code para quem nos acompanha pelo YouTube, em que você tem acesso a todo o conteúdo, a toda a comunidade, a todos os canais do CIST, informações, materiais, eventos, cursos e também esses talks, que a gente se encontra no nosso próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado também a Porto Seguro, a nossa patrocinadora nessa segunda temporada. E a gente se encontra em breve. Um abração e até lá.